Parte 2, capítulo 12. Nova Orleans, sexta-feira, 25 de agosto, 10 horas. Lester Torrance, um caixa do First Merchants Bank de Nova Orleans, orgulhava-se de duas coisas: suas proezas sexuais com as mulheres e sua capacidade de avaliar os clientes. Lester era um homem que se aproximava dos 50 anos, magro, rosto pálido, um bigode de Tom Selleck, suíças compridas. Já fora preterido 2 vezes numa promoção. Em represália, Lester usava o banco como um serviço de encontros pessoais. Podia reconhecer vigaristas a 1 quilômetro de distância e gostava de tentar persuadi-las a lhe conceder seus favores de graça. As viúvas solitárias eram presas especialmente fáceis. Apresentavam-se em todos os formatos, idades e estados de desespero. Mais cedo ou mais tarde surgiam no guinche de Lester. Se estavam temporariamente a descoberto, Lester se mostrava compreensivo e retardava os cheques que chegavam pela compensação. Em troca, não poderiam talvez ter um tranquilo jantar a sós? Muitas de suas clientes lhe solicitavam ajuda e confidenciavam segredos deliciosos. Precisavam de um empréstimo sem o conhecimento do marido, queriam manter confidenciais determinados cheques que haviam emitido, estavam cogitando de um divórcio. Lester não poderia ajudar a encerrar imediatamente a conta conjunta? Lester mostrava-se sempre ansioso em agradar e em ser agradado. Lester compreendeu que tirara a sorte grande naquela manhã de sexta-feira em particular. Viu a mulher no momento em que ela passou pela porta do banco. Era absolutamente espetacular. Tinha cabelos pretos, lustrosos, caindo pelos ombros, usava uma saia e uma suéter justas que delineavam um corpo que faria inveja a uma corista de Las Vegas. Havia 4 caixas no banco e os olhos da jovem se deslocaram de um guichê para outro, como se procurasse ajuda. Quando ela olhou para Lester, ele acenou com a cabeça ansiosamente e presenteou-a com um sorriso encorajador. Ela se aproximou de seu guichê, como Lester sabia que aconteceria. Bom dia, disse Lester efusivamente. Em que posso servi-la? Ele podia ver os mamilos se comprimindo contra a suéter de cachemira e pensou: meu bem, quanta coisa eu gostaria de fazer por você. Receio estar com um problema, disse a mulher suavemente. Ela possuía o mais delicioso sotaque sulista que Lester já ouvira. É para isso que estou aqui, disse ele exuberante, para resolver problemas. Espero que sim. Infelizmente fiz uma coisa horrível. Lester ofereceu-lhe o seu melhor sorriso paternal. O sorriso pode contar comigo. Não consigo acreditar que alguém tão adorável como você tenha feito alguma coisa horrível. Mas eu fiz. Os olhos castanhos suaves estavam arregalados pelo pânico. Sou a secretária de Joseph Romano. Ele me mandou providenciar um novo talão de cheques de sua conta há 1 semana e eu simplesmente esqueci. Os cheques agora acabaram e não sei o que ele fará comigo quando descobrir que não providenciei outro talão. A explicação saiu num ímpeto suave, aveludado. Lester conhecia muito bem o nome de Joseph Romano. Era um importante cliente do banco, embora mantivesse quantias relativamente reduzidas em sua conta. Todos sabiam que o seu verdadeiro dinheiro era lavado em outros lugares. Ele certamente tem um excelente gosto em matéria de secretárias, pensou Lester, tornando a sorrir. Ora, isso não é tão sério assim, senhorita Hertford. Lauren Hertford. Senhorita, era o seu dia de sorte. Lester pressentiu que tudo correria de maneira esplêndida. Pedirei imediatamente um novo talão de cheques. Deverá o receber dentro de 2 ou 3 semanas e...
Ela deixou escapar um pequeno gemido, um som que pareceu a Lester conter uma promessa infinita. Oh, mas isso já seria tarde demais, e o Sr. Romano anda muito zangado comigo. Não consigo manter meus pensamentos concentrados no trabalho, entende? Ela inclinou-se para a frente, os seios tocando o guichê, e acrescentou num sussurro: se pudesse dar um jeito de apressar o talão, eu pagaria um preço extra. Lester disse pesaroso: infelizmente, Lauren, seria impossível. Ele parou de falar, percebendo que ela estava à beira das lágrimas. Para dizer a verdade, isso pode custar meu emprego. Por favor, farei qualquer coisa. As palavras soaram como música nos ouvidos de Lester. Darei um jeito, Lauren. Pedirei um prazo especial e poderá receber na segunda-feira. Está bom assim? Oh, você é maravilhoso. A voz dela transbordava de gratidão. Mandarei para o escritório e... Seria melhor se eu viesse buscar pessoalmente. Não quero que o Sr. Romano saiba como fui estúpida. Lester sorriu indulgentemente. Não tem nada de estúpida, Lauren. Todos esquecemos às vezes de algumas coisas. Ela murmurou. Nunca o esquecerei. Até segunda-feira. Estarei à sua espera. Seria preciso estar com as 2 pernas quebradas para que ele ficasse em casa. Ela o presenteou com um sorriso deslumbrante e saiu do banco, andando devagar, oferecendo um espetáculo inesquecível. Lester sorria ao se inclinar sobre um arquivo, verificando o número da conta de Joseph Romano e telefonando para pedir outro talão de cheques. O hotel na Carmen Street não se distinguia de uma centena de outros hotéis em Nova Orleans, e fora justamente por isso que Tracy o escolhera. Ela ocupava um quarto pequeno com uma decoração ordinária. Há uma semana, em comparação com a cela na penitenciária, era um palácio para ela. Ao voltar do encontro com Lester, ela tirou a peruca preta, passou os dedos por seus próprios cabelos abundantes, removeu as lentes de contato e limpou com creme a maquilagem escura. Sentou na única cadeira do quarto e respirou fundo. Tudo estava correndo bem. Fora fácil descobrir onde Joe Romano tinha sua conta bancária. Tracy verificara o cheque cancelado do espólio de sua mãe, emitido por Joe Romano. Joe Romano? Você não pode tocar nele, dissera Ernestine. Pois Ernestine estava enganada. Joe Romano era apenas o primeiro. Os outros se seguiriam, um a um. Ela fechou os olhos e reconstituiu o milagre que a levara até ali. Ela sentiu as águas frias e escuras fechando-se sobre sua cabeça. Estava se afogando, dominada pelo terror. Mergulhou e suas mãos encontraram a criança, agarrando-a e puxando-a para a superfície. Amy debateu-se em pânico cego para se desvencilhar, tornando a arrastar as 2 para o fundo, sacudindo braços e pernas freneticamente. Os pulmões de Tracy pareciam prestes a estourar. Ela lutou para emergir daquele túmulo de água, agarrando a menina firmemente. Sentiu que suas forças se desvaneciam. Não vamos conseguir, pensou ela. Estamos perdidas. Vozes chamavam e ela sentiu o corpo de Amy escapar de seus braços e gritou: "Oh, Deus, não!" Mãos fortes seguravam a cintura de Tracy e uma voz disse: "Está tudo bem agora, fique calma, já acabou." Tracy olhou ao redor, desesperada à procura de Amy. Descobriu a menina sã e salva nos braços de um homem. E momentos depois, as 2 foram retiradas da água profunda e cruel. O incidente não teria merecido mais que um parágrafo numa página interna dos jornais da manhã, se não fosse pelo fato de uma prisioneira que não sabia nadar ter arriscado a vida para salvar a filha do diretor. Da noite para o dia, os jornais e as emissoras de televisão transformaram Tracy numa heroína. O próprio governador Haber
foi ao hospital da prisão junto com o diretor Brannigan para visitar Tracy. Foi um ato de extrema coragem de sua parte, disse o diretor. A senhora Brannigan e eu queremos que saiba que somos profundamente gratos. A voz dele estava embargada de emoção. Tracy ainda se sentia fraca e abalada da emoção. Como está Amy? Ela ficará boa. Tracy fechou os olhos. Eu não poderia suportar se alguma coisa acontecesse com a menina, pensou ela. Lembrou-se de sua frieza, quando tudo o que a menina queria era amor. E sentiu-se envergonhada. O incidente lhe custara a chance de escapar, mas Tracy sabia que nas mesmas circunstâncias faria tudo de novo. Houve um inquérito sumário sobre o acidente. A culpa foi minha, disse Amy ao pai. Estávamos jogando bola. Tracy correu atrás da bola e me disse para esperar. Mas eu subi no muro para poder ver Tracy melhor. Acabei caindo na água. Mas Tracy me salvou, papai. Mantiveram Tracy em observação no hospital naquela noite. Ela foi conduzida ao gabinete do diretor Brannigan na manhã seguinte. Os meios de comunicação a aguardavam. Sabiam reconhecer uma história de interesse humano quando a encontravam. E lá estavam correspondentes da UPI e Associated Press. A emissora de televisão local mandara uma equipe. A notícia do heroísmo de Tracy se espalhou naquela tarde. O relato do seu ato de salvação foi divulgado pela televisão nacional e transformou-se numa autêntica bola de neve. Time, Newsweek, People e centenas de jornais de todo o país publicaram a história. À medida que a cobertura da imprensa continuava, cartas e telegramas se despejaram sobre a penitenciária, exigindo o perdão de Tracy Whitney. O governador Haber discutiu o assunto com o diretor Brannigan. Tracy Whitney está aqui por crimes graves, comentou o diretor. O governador ficou pensativo. Mas ela não tinha antecedentes, não é mesmo, George? Não, senhor, não tinha. Não me importo de lhe contar. Estou sofrendo uma tremenda pressão para fazer alguma coisa por ela. Eu também, governador. É claro que não podemos deixar o público nos dizer como devemos dirigir nossas prisões, não é mesmo? Claro que não. Por outro lado, a garota Whitney certamente demonstrou uma coragem extraordinária e se tornou uma heroína. Não resta a menor dúvida. O governador fez uma pausa para acender um charuto. Qual é a sua opinião, George? George Brannigan escolheu suas palavras com todo cuidado. Deve saber, governador, que tenho um interesse muito especial neste caso. Mas, mesmo pondo isso de lado, não creio que Tracy Whitney seja do tipo criminoso. Não posso acreditar que ela constituísse uma ameaça à sociedade se estivesse solta no mundo. Minha recomendação é que lhe conceda o perdão. O governador, que estava prestes a anunciar sua candidatura a um novo mandato, sabia reconhecer uma boa ideia quando a ouvia. Vamos esperar mais um pouco. Em política, a escolha do momento certo era tudo. Depois de conversar sobre o assunto com o marido, Sue Ellen disse a Tracy: o diretor Brannigan e eu gostaríamos muito que viesse morar no chalé. Temos um quarto vago nos fundos, você pode tomar conta de Amy a tempo integral. Obrigada, disse Tracy, sinceramente agradecida. Nada poderia me dar mais prazer. Tudo corria à perfeição. Não apenas Tracy não precisava mais passar a noite trancafiada numa cela, mas também o seu relacionamento com Amy mudou completamente. Amy adorava Tracy e Tracy retribuía. Gostava da companhia daquela garota inteligente e amorosa. Divertiam-se com brincadeiras antigas, assistiam a filmes de Disney pela TV, liam juntas. Era quase como ser parte da família. Mas sempre que tinha que fazer alguma coisa nas celas, Tracy invariavelmente esbarrava em Big Bertha. Você é uma sacana de sorte, resmungava Big Bertha. Mas um dia, muito em breve, voltará para cá, junto das presas comuns. Estou trabalhando para isso, Little Barn. 3 semanas depois da salvação de Amy, Tracy brincava com a menina no jardim de frente, quando Sue Ellen Brannigan saiu apressadamente da casa.
Parou por um momento observando-as antes de dizer: Trace, o diretor acaba de telefonar. Gostaria de lhe falar imediatamente em seu gabinete. Tracy foi invadida por um medo repentino. Aquilo significava que seria transferida de volta à prisão? Big Berta usara a sua influência para conseguir isso? Ou a senhora Brannigan chegara à conclusão de que Amy e Tracy estavam se tornando chegadas demais? Está bem, senhora Brannigan. O diretor esperava na porta de sua sala. Quando Tracy chegou, devidamente escoltada. É melhor você se sentar, disse ele. Tracy tentou descobrir uma indicação do seu destino pelo tom de voz de Brannigan. Tenho notícias para você. Ele fez uma pausa. Dominado por uma emoção que Tracy não podia compreender. Acabei de receber uma ordem do governador da Louisiana concedendo-lhe o perdão, a entrar em vigor imediatamente. Santo Deus! Ele disse mesmo que julgo ter ouvido. Tracy ficou com medo de falar. Quero que saiba que isso não está sendo feito porque foi a minha filha que você salvou, continuou o diretor. Você agiu instintivamente, como qualquer cidadão decente teria feito. Não há a menor possibilidade de eu acreditar que você seria uma ameaça à sociedade. Ele fez uma pausa sorrindo antes de acrescentar. Amy sentirá muita saudade de você e nós também. Tracy não tinha palavras. Se o diretor soubesse a verdade, que seus homens a estariam caçando como uma fugitiva, se o acidente não tivesse ocorrido, será libertada depois de amanhã. Tracy ainda não era capaz de absorver. Eu não sei o que dizer. Não precisa dizer nada. Todos aqui sentem muito orgulho de você. A senhora Brannigan e eu esperamos que faça grandes coisas lá fora. Então era verdade, ela estava livre. Tracy sentia-se tão fraca que teve que se apoiar na mesa do diretor. Mas sua voz era segura quando finalmente falou. Há muitas coisas que eu quero fazer, diretor Brannigan. No seu último dia na prisão, Tracy foi procurada por uma companheira do seu antigo bloco. Então você vai sair. É verdade. A mulher, Betty Franciscus, tinha 40 e poucos anos, ainda era atraente, como uma aura de orgulho. Se precisar de ajuda lá fora, há um homem em Nova York que deve procurar. O nome dele é Conrad Morgan. Ela entregou um papel a Tracy. Ele se empenha na reforma criminal e gosta de ajudar as pessoas que já passaram pela prisão. Obrigada, mas acho que não precisarei. Nunca se sabe. Guarde o endereço. 2 horas depois, Tracy passava andando pelos portões da penitenciária, diante das câmeras de TV. Ela não falaria com os repórteres. Mas quando Amy se desvencilhou da mãe e correu para se jogar nos braços de Tracy, as câmeras enlouqueceram. Foi a imagem que apareceu em todos os serviços noticiosos daquela noite. A liberdade para Tracy não era mais simplesmente uma palavra abstrata. Era uma coisa concreta, uma condição física a ser desfrutada e saboreada. Significava respirar ar fresco, privacidade, não entrar em fila para comer, não ouvir campainhas. Significava banhos quentes e sabonetes perfumados, lingerie macia, bonitos vestidos, sapatos de saltos altos. Significava ter um nome ao invés de um número. Liberdade significava escapar de Big Berta e bandos de estupradoras da terrível monotonia da rotina da prisão. A liberdade recém-descoberta de Tracy exigiu que ela se habituasse aos poucos. Andando por uma rua, ela tomava cuidado para não esbarrar em ninguém. Na penitenciária, esbarrar em outra pessoa presa, podia ser a faísca que desencadearia um incêndio. O mais difícil para Tracy era se ajustar à ausência de ameaça constante. Ninguém a ameaçava. Ela estava livre para executar seus planos. Em Filadélfia, Charles Stanhope III viu Tracy pela TV, saindo da penitenciária. Ela ainda é linda, pensou ele, observando-a.
Pareceu-lhe impossível que ela tivesse cometido os crimes pelos quais fora condenada. Ele olhou para sua esposa exemplar, sentada placidamente no outro lado da sala, tricotando. Será que cometi um erro? Daniel Cooper viu Tracy no serviço noticioso da TV em seu apartamento em Nova York. Manteve-se totalmente indiferente ao fato dela sair da prisão. Desligou o aparelho e voltou a se concentrar no arquivo em que trabalhava. Joe Romano soltou uma risada quando assistiu à notícia da TV. A garota Whitney tinha muita sorte. Aposto que a prisão foi uma boa coisa para ela. Deve estar com o maior a essa altura. Talvez um dia desses tornemos a nos encontrar. Romano estava muito satisfeito consigo mesmo. Já entregara um receptador o Renoir, que fora comprado por um colecionador particular de Zurique. $500 mil da seguradora. Outros 250 mil do receptador. Naturalmente, Romano dividira o dinheiro com Anthony Orsatti. Era muito meticuloso em suas transações com Orsatti, pois já testemunhara o que acontecia às pessoas que não eram corretas em seus negócios com o chefão de Nova Orleans. Na segunda-feira, ao meio-dia, apresentando-se como Lauren Hertford, Tracy voltou ao First Merchant Bank de Nova Orleans, àquela hora apinhado de clientes. Diversas pessoas formavam uma fila diante do guichê de Lester Torrance. Tracy entrou na fila. Quando a viu, Lester ficou radiante e acenou com a cabeça. Ela era ainda mais fina do que ele se lembrara. E quando Tracy chegou finalmente ao guichê, Lester disse exultante: Não foi fácil, Lauren, mas fiz isso por você. Um sorriso ardente iluminou o rosto de Lauren. Você é maravilhoso. Está aqui mesmo. Lester abriu uma gaveta, retirou o talão de cheques que guardara cuidadosamente e entregou a ela. Aqui estão. São 400 cheques. Será suficiente? Oh, mais do que suficiente. A menos que o Sr. Romano resolva fazer uma orgia de preenchimento de cheques. Ela fitou Lester nos olhos e suspirou. Salvou-me a vida. Lester sentiu uma agradável comichão na virilha. Acredito que as pessoas devem ser prestativas com as outras, não concorda, Lauren? Tem toda a razão, Lester. Você também deveria abrir uma conta aqui, Lauren. Eu cuidaria bem de você, muito bem mesmo. Sei que cuidaria, respondeu Tracy suavemente. Por que nós dois não conversamos a esse respeito durante um jantar sossegado em algum lugar? Eu adoraria. Onde posso encontrá-la, Lauren? Eu telefonarei para você, Lester. Ela se afastou. Espere um... O cliente seguinte já se adiantara, entregando ao frustrado Lester um saco com moedas. No meio do banco havia 4 mesas, em que se encontravam fichas de depósitos em branco. Todas as mesas se achavam ocupadas por pessoas empenhadas em preencher as fichas. Tracy afastou-se para um ponto em que Lester não poderia vê-la. Assim que um cliente abriu vaga numa mesa, Tracy ocupou seu lugar. Lester lhe entregara 8 talões de cheques, mas não era nos cheques que Tracy estava interessada, e sim nas fichas de depósitos no fundo dos talões. Ele separou cuidadosamente as fichas de depósito dos cheques. Em menos de 3 minutos, tinha 80 fichas de depósitos na mão. Certificando-se de que não era observada, Tracy colocou 20 fichas de depósitos na estante de metal sobre a mesa. Deslocando-se para a mesa seguinte, ela deixou ali outras 20 fichas de depósitos. Em poucos minutos, distribuíra todas pelas diversas mesas. As fichas de depósitos estavam em branco, mas cada uma continha um código magnetizado na base. O computador creditaria automaticamente cada depósito na conta de Joe Romano. Pela sua experiência trabalhando num banco,
Tracy sabia que em 2 dias todas as fichas de depósitos magnetizadas teriam sido usadas e que transcorreriam pelo menos 5 dias antes que a confusão fosse descoberta. Isso lhe proporcionaria tempo mais do que suficiente para o que planejava fazer. Voltando para o hotel, Tracy largou os cheques em branco numa cesta de lixo. O Sr. Joe Romano não precisaria deles. A próxima parada de Tracy foi na agência de viagens Holiday de Nova Orleans. A moça por trás do balcão perguntou-lhe o que deseja. Sou a secretária de Joseph Romano. O Sr. Romano quer fazer uma reserva para o Rio de Janeiro. Tenciona viajar nesta sexta-feira. Só uma passagem? Isso mesmo, primeira classe. Uma poltrona no corredor. E na seção de fumantes, por favor. Passagem de ida e volta? Só de ida. A moça virou-se para o terminal de computador e informou alguns segundos depois. Está tudo acertado. Uma poltrona em primeira classe no voo 728 da Pan American, partindo às 6h35 da tarde de sexta-feira, com uma rápida escala em Miami. Ele ficará muito satisfeito, assegurou Tracy. São $1.929. Pagamento à vista ou faturado? O Sr. Romano sempre paga à vista, na entrega. Pode fazer o favor de enviar a passagem ao seu escritório na quinta-feira? Podemos entregar amanhã, se quiser. O Sr. Romano não estará no escritório amanhã. Pode deixar para as 11 horas de quinta-feira? Claro. Qual o seu endereço? Sr. Joseph Romano, Poydras Street, 217, suíte 408. A mulher anotou. Está certo. Providenciei para que a passagem seja entregue na manhã de quinta-feira. Às 11 horas em ponto, disse Tracy, obrigada. A meio quarteirão de distância ficava a loja de malas Acme. Tracy observou a vitrine antes de entrar. Um vendedor aproximou-se. Bom dia, em que posso servi-la? Quero comprar uma mala para meu marido. Pois veio ao lugar certo. Estamos fazendo uma liquidação. Temos algumas malas ótimas e baratas. Não, obrigada. Tracy encaminhou-se para um mostruário de malas Vuitton encostado numa parede. Isto é mais o que estou procurando. Vamos fazer uma viagem. Estou certo que ele ficará satisfeito com uma destas. Temos 3 tamanhos diferentes. Qual deles? Levarei uma mala de cada tamanho. Ótimo. Pagamento à vista ou a prazo? Contra a entrega. O nome é Joseph Romano. Poderia entregar no escritório de meu marido na manhã de quinta-feira? Claro, senhora Romano. Às 11 horas? Providenciarei tudo pessoalmente. Como só agora se lembrasse disso, Tracy acrescentou, sim. Poderia pôr as iniciais de meu marido nas malas em ouro? J.R. Claro, será um prazer, senhora Romano. Tracy sorriu e deu o endereço do escritório. Numa agência próxima da Western Union, Tracy mandou um telegrama para o Hilton Palace, na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. Quero reservar suíte mais cara a partir desta sexta-feira por 2 meses. Confirmem, por favor, em telegrama a cobrar. Joseph Romano, Poydras Street, 217, suíte 408, Nova Orleans, Louisiana, Estados Unidos. Tracy telefonou para o banco 3 dias depois e pediu para falar com Lester Torrance. Ao ouvir a voz dele, ela disse suavemente, provavelmente não se lembra de mim, Lester, mas aqui é Lauren Hertford, a secretária do Sr. Romano. Não se lembrava dela? A voz de Lester soou extremamente ansiosa. Mas é claro que me lembro de você, Lauren. Lembra mesmo? Ora, eu me sinto lisonjeada. Deve conhecer uma porção de pessoas, mas não como você. Não esqueceu o nosso compromisso para o jantar, não é mesmo? Não pode imaginar como estou ansiosa por essa oportunidade. Poderia ser na próxima terça-feira, Lester? Claro.
Então está combinado. Oh, mas que idiota que eu sou! Você me deixou tão excitada que quase esqueci o motivo para o telefonema. O senhor Romano pediu-me para conferir seu saldo. Podia me dizer a cifra? Não há problema. Normalmente, Lester Torrance teria pedido a data de nascimento ou alguma forma de identificação da interlocutora, mas naquele caso isso não era necessário de jeito nenhum. Espere um instante, Lauren. Ele foi até o arquivo e puxou a ficha de Joseph Romano. Teve uma surpresa. Houvera diversos depósitos na conta de Romano durante os últimos dias. Romano nunca mantivera tanto dinheiro em sua conta antes. Lester Torrance se perguntou o que estaria acontecendo. Obviamente, alguma transação em larga escala. Arrancaria toda a história quando jantasse com Lauren Hertford. Uma pequena informação confidencial nunca fazia mal. Ele voltou ao telefone. Seu patrão vem nos mantendo bastante ocupados. Ele tem pouco mais de $300 mil em sua conta. Isso é ótimo. Confere com os meus cálculos. Ele não gostaria que transferíssemos uma parte para uma conta de investimentos? Não haverá juros como está e eu poderia... Não, ele quer deixar o dinheiro assim mesmo. Muito bem. Obrigada, Lester, você é maravilhoso. Ei, espere um momento. Devo telefonar para o seu escritório a fim de acertar o jantar na terça-feira? Eu telefonarei para você. A ligação foi cortada. O moderno prédio do escritório pertencente a Anthony Orsatti ficava na Poydras Street, entre a beira do rio e o gigantesco Louisiana Superdome. Os escritórios da Pacific Import-Export Company situavam-se no quarto andar. Numa extremidade ficava a sala de Orsatti e na outra a de Joe Romano. O espaço entre as duas era ocupado por 4 jovens recepcionistas, sempre disponíveis à noite para divertir os amigos e os associados de negócios de Anthony Orsatti. Na frente da suíte de Orsatti sentavam-se 2 homens enormes, cujas vidas eram devotadas a guardar o chefe. Também serviam como motoristas, massagistas e mensageiros do capo. Orsatti estava em sua sala naquela manhã de quinta-feira, conferindo as receitas do dia anterior do jogo dos números, apostas em cavalos, prostituição e uma dúzia de outras atividades lucrativas controladas pela Pacific Import-Export Company. Anthony Orsatti se achava próximo dos 70 anos. Era um homem de estranha constituição, com um tronco enorme e largo, pernas curtas e finas que pareciam ter sido projetadas para um homem menor. De pé, ele parecia um sapo sentado. Tinha o rosto coberto por uma teia irregular de cicatrizes, que poderia ter sido feita por uma aranha embriagada, uma boca descomunal, olhos pretos e empapuçados. Era totalmente calvo desde a idade de 15 anos. Depois de um ataque de alopécia, usava uma peruca preta desde então. Não se ajustava a ele, ficava inteiramente deslocado, mas durante todos aqueles anos ninguém se atrevera a fazer qualquer comentário na sua frente. Os olhos frios de Orsatti eram os de um jogador, nada deixando transparecer. O rosto, a não ser quando em companhia das 5 filhas, as quais adorava, era inexpressivo. A única pista para as emoções de Orsatti estava na voz. Tinha a voz rouca e dissonante, resultado de um fio que fora apertado em seu pescoço quando contava 21 anos e o deram por morto. Os 2 homens que cometeram esse erro apareceram no necrotério na semana seguinte. Quando Orsatti ficava realmente furioso, sua voz baixava para um sussurro estrangulado que mal podia ser ouvido. Anthony Orsatti era um rei que comandava seus domínios com subornos, armas de fogo, chantagens, controlava Nova Orleans e a cidade lhe prestava homenagem sob a forma de riquezas incalculáveis. Os capos das outras famílias do país respeitavam-no e constantemente solicitavam seus conselhos. No momento, Anthony Orsatti achava-se num ânimo benevolente. Tomara o café da manhã com sua amante, a quem mantinha num prédio de apartamentos que possuía em Lake Vista, visitava-a 3 vezes por semana e a visita daquela manhã fora particularmente satisfatória.
Ela fazia-lhe coisas na cama que nenhuma outra mulher jamais sonhara. Orsatti acreditava sinceramente que isso acontecia porque ela o amava muito. Sua organização funcionava com perfeição. Não havia qualquer problema, porque Anthony Orsatti sabia como resolver as dificuldades antes que se transformassem em problemas. Ele explicara um dia sua filosofia de romano. Nunca permita que um pequeno problema se transforme num grande problema, Joe, ou crescerá como a porra de uma bola de neve descendo a ladeira. Tem um capitão de delegacia que acha que deve receber uma grana maior, pois acabe com ele, entende? Nada de bola de neve. Tem algum cara de Chicago que pede permissão para abrir uma pequena operação sua aqui em Nova Orleans? Sabe que muito em breve essa pequena operação vai se tornar uma grande operação e começar a reduzir seus lucros, pois diga que sim, quando ele chegar aqui acabe com ele. Nada de bola de neve, entende a coisa? Joe Romano entendia. Anthony Orsatti amava Romano. Era como um filho para ele. Orsatti o recolhera quando Romano era um delinquente juvenil, roubando bêbado nos becos. Treinara Romano pessoalmente, agora o garoto podia se igualar aos melhores. Era rápido, esperto e honesto. Em 10 anos, Romano subira ao posto de lugar-tenente de Anthony Orsatti. Supervisionava todas as operações da família e se reportava somente a Orsatti. Lucy, a secretária particular de Orsatti, bateu na porta e entrou na sala. Ela tinha 24 anos, diploma universitário, com um rosto e um corpo que haviam ganhado concursos de belezas locais. Orsatti gostava de ter finas mulheres ao seu redor. Ele olhou para o relógio em sua mesa, eram 10h45, dissera a Lucy que não queria interrupções antes do meio-dia. Orsatti franziu o rosto. O que é? Desculpe incomodá-lo, Sr. Orsatti. Uma tal de senhorita Didi Dupress está ao telefone. Ela parece histérica, mas não quer me dizer o que deseja. Insiste em lhe falar pessoalmente. Achei que poderia ser importante. Orsatti ficou imóvel por um momento, passando o nome pelo computador em seu cérebro. Gigi Dupress. Não podia se lembrar e orgulhava-se de possuir uma mente que não esquecia coisa alguma. Por curiosidade, Orsatti pegou o telefone e acenou com a mão, dispensando Lucy. Quem está falando? É o senhor Anthony Orsatti? Ela tinha um sotaque francês. E daí? Oh, graças a Deus que consegui lhe falar, senhor Orsatti. Lucy tinha razão, a mulher era histérica. Anthony Orsatti perdeu o interesse pela mulher. Ele já ia desligar quando a voz acrescentou. Tem que impedi-lo, por favor. Dona, não tenho a menor ideia de quem você está falando e estou ocupado. Meu Joe Romano, ele prometeu que me levaria junto. Comprenez-vous? Se tem alguma coisa a acertar com Joe, fale com ele diretamente. Não sou o babá de Joe. Ele mentiu para mim. Acabei de descobrir que Joe vai viajar sozinho para o Brasil. E metade daqueles $300 mil me pertence. Anthony Orsatti descobriu subitamente que no final das contas o caso interessava. Que dólares são esses que está falando? O dinheiro que Joe está escondendo em sua conta no banco, o dinheiro que ele, como é mesmo que se diz, desviou. Anthony Orsatti estava muito interessado. Por favor, diga a Joe que deve me levar também para o Brasil, por favor. Pode fazer isso por mim? Claro, prometeu Anthony Orsatti. Pode deixar, cuidarei de tudo. A sala de Joe Romano era moderna, toda branca e cromada, feita por um dos decoradores mais em voga em Nova Orleans. Os únicos toques de cores eram os 3 quadros valiosos de impressionistas franceses nas paredes. Romano orgulhava-se de seu bom gosto. Lutara muito para subir dos cortiços de Nova Orleans e no processo se instruíra. Possuía bom olho para quadros e um ótimo ouvido para a música.
Quando jantava num restaurante, sustentava conversas longas e conhecedoras com o sommelier sobre vinhos. Isso mesmo, Joe Romano tinha todos os motivos para sentir-se orgulhoso. Enquanto seus contemporâneos sobreviveram pelo uso dos punhos, ele usara o cérebro. Se era verdade que Anthony Orsatti possuía Nova Orleans, também era verdade que Joe Romano controlava a cidade para ele. Sua secretária entrou na sala. Senhor Romano, há um mensageiro aqui com sua passagem de avião para o Rio de Janeiro. Devo fazer um cheque? É pagamento contra entrega. Rio de Janeiro? Romano sacudiu a cabeça. Diga a ele que houve algum engano. O mensageiro uniformizado estava na porta. Mandaram entregar a Joseph Romano neste endereço. Pois então mandaram errado. Que história é essa? Uma ideia de promoção de alguma nova empresa de aviação? Não, senhor, Deixe-me ver isso. Romano arrancou a passagem da mão do mensageiro e deu uma olhada. Sexta-feira. Por que eu haveria de viajar para o Rio na sexta-feira? É uma boa pergunta, disse Anthony Orsatti, parado por trás do mensageiro. Por que faria isso, Joe? É algum erro estúpido, Tony? Romano devolveu a passagem ao mensageiro. Leve isso de volta ao lugar de onde veio e... não tão depressa. Anthony Orsatti pegou a passagem e examinou-a. Aqui diz que é primeira classe, poltrona no corredor, sessão de fumantes para o Rio de Janeiro na sexta-feira. Passagem só de ida. Joe Romano soltou uma risada. Alguém cometeu um engano. Ele virou-se para sua secretária. Madge, telefone para a agência de viagens e diga que deram uma mancada. Algum idiota vai perder a sua passagem de avião. Jolene, a outra secretária, entrou na sala. Com licença, Sr. Romano, as malas acabaram de chegar. Quer que eu assine o recibo? Joe Romano fitou-a, aturdido. Que malas? Não encomendei mala nenhuma. Mande trazê-las para cá, ordenou Anthony Orsatti. Santo Deus! Exclamou Joe Romano. Será que todo mundo enlouqueceu? Um mensageiro entrou na sala com as 3 malas Vuitton. Mas o que é isso? Não encomendei essas malas. O mensageiro conferiu a fatura de entrega. Diz aqui, Sr. Joseph Romano, Poydras Street 217. Esta não é a suíte 408? Joe Romano começava a perder o controle. Não me interessa o que diz aí. Não encomendei coisa nenhuma e agora leve essas malas daqui. Anthony Orsatti agora examinava as malas. Elas têm as suas iniciais, Joe. Como? Ei, espere um instante. Provavelmente são um presente de alguém. É seu aniversário? Não. Mas sabe como são as mulheres, Tony? Estão sempre dando presentes. Tem alguma coisa acontecendo no Brasil? Perguntou Anthony Orsatti. Brasil? Joe Romano riu. Deve ser a ideia de brincadeira de alguém, Tony. Orsatti sorriu gentilmente, depois virou-se para as secretárias e os 2 mensageiros. Saiam. Depois que eles saíram e a porta foi fechada, Anthony Orsatti acrescentou para Romano. Quanto dinheiro tem na sua conta bancária, Joe? Joe Romano ficou perplexo. Acho que é $1.500, talvez 2.000, Tony. Por quê? Apenas por curiosidade. Por que não liga para o seu banco e confere? Para quê? Verifique, Joe. Está certo. Se isso o deixará feliz, Romano chamou a secretária pelo interfone. Ligue-me para a tesoureira no First Merchants. 1 minuto depois, ela estava na linha. Olá, meu bem. Aqui é Joseph Romano. Poderia me dar o saldo atual da minha conta? Minha data de nascimento é 14 de outubro. Anthony Orsatti pegou a extensão do telefone. A tesoureira voltou à linha um momento depois. Desculpe mantê-lo à espera, Sr. Romano. Nesta manhã, o saldo em sua conta é de $310.905,35. Romano pôde sentir o sangue se esvair de seu rosto. Quanto? O saldo é de $310.905 e... Sua estúpida, berrou Romano. Não tenho todo esse dinheiro na minha conta. Está cometendo um erro. Quero falar com... Ele sentiu o telefone ser retirado de sua mão.
Anthony Orsatti repôs o telefone no gancho. De onde saiu esse dinheiro, Joe? O rosto de Joe Romano tornou-se muito pálido. Juro por Deus, Tony, que não sei de nada a respeito desse dinheiro. Não? Ei, você tem que acreditar em mim. Sabe o que está acontecendo? Alguém quer me meter numa encrenca. Pois então, deve ser alguém que gosta muito de você. E lhe dá um presente de $300.000. Orsatti arriou pesadamente na poltrona escalamander, forrada com seda, e ficou olhando para Joe Romano por um longo tempo, antes de acrescentar suavemente. Tudo foi planejado, hein? Uma passagem só de ida para o Rio, malas novas. Parece até que você estava preparando para si mesmo toda uma vida nova. Não. Havia pânico na voz de Joe Romano. Por Deus, Tony, você me conhece. Sempre fui honesto com você, é como um pai para mim. Ele estava suando agora. Houve uma batida na porta e Mad meteu a cabeça. Tinha um envelope na mão. Desculpe interromper, Sr. Romano. Acaba de chegar um telegrama, mas o senhor tem que assinar o recibo. Com o instinto de um animal acuado, Joe Romano respondeu, não agora, estou ocupado. Pode deixar que eu recebo, disse Anthony Orsatti. Ele se levantou antes que a secretária tivesse tempo de fechar a porta. Levou algum tempo a ler o telegrama e depois olhou atentamente para Joe Romano. E numa voz tão baixa que Romano mal conseguiu ouvir, Anthony Orsatti disse, lerei o telegrama para você, Joe. Confirmo sua reserva para nossa suíte presidencial por 2 meses, a partir desta sexta-feira, 1º de setembro. S. Montalban, gerente, Rio Otton Palace, Praia de Copacabana, Rio de Janeiro. É sua reserva, Joe. Mas não vai precisar, não é mesmo?